Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa aula será sobre reflexos medulares. Então nesta aula nós iremos entender como que ocorrem os reflexos a nível de medula espinal, quais os tipos de reflexos que existem e como que vai ocorrer então aí a inibição desses reflexos, porque nós também conseguimos inibir os reflexos medulares. Nós vamos entender que existem reflexos tanto medulares, que estão relacionados com a medula espinal, como também os reflexos do tronco encefálico, né? Então, reflexos cerebrais, cranianos, né? Mas isso aí é voltado mais para a área dos nervos cranianos. Então, hoje o nosso foco é dos reflexos da medula espinal, os reflexos envolvendo neurônios aferentes, interneurônios e neurônios eferentes, ok? Espero que vocês gostem dessa videoaula e vamos lá para mais esta aula sobre reflexos medulares. Bom, começando então tudo, a gente tem que entender sobre a medula espinal, que é o nosso foco de estudo, né, relacionado aí aos reflexos medulares. Então nós temos aqui a medula espinal. Nós sabemos que a medula espinal ela tem um tamanho aproximadamente aí de 45 centímetros, né? Ela tem início logo ali no forame magno, né? Então, logo em seguida ao bulbo, quando termina o bulbo, já tem início, então, a medula espinal. E ela vai terminar ao nível da segunda vértebra lombar, ok? Então, ela não vai percorrer a coluna vertebral e o canal medular. Aí ela vai terminar antes, ela vai terminar ali aproximadamente na segunda vértebra lombar, tá certo? Isso aí é determinado graças à diferença de crescimento do osso e do sistema nervoso, no caso da medula espinal. Então, os ossos, as vértebras, crescem muito mais rápido, né? E muito mais do que a medula espinal. Então, a medula espinal ela vai crescendo devagar, vai crescendo aos poucos e ela para, né? E as vértebras não, as vértebras continuam a crescer, tá? Então, por isso que ela termina ali a nível da L2, tá? Tanto que em situações de, por exemplo, da RAC, né? A anestesia RAC, ela é feita ali entre a L3 e a L4. Ué, mas ela não termina na L2, então eu posso fazer, né, entre L2 e L3. Necessariamente não, por quê? Ela termina na L2, só que ela pode ter uma variação anatômica, aonde ela pode chegar até a L3. Então, a margem que não apresenta erro é da L3 para baixo, né? L3 e L4, ok? Já a L4 e L5, entre L4 e L5 já fica um pouco mais complicado de acessar, tá? Bom, além disso, nós temos que entender que a medula espinal ela é revestida por três membranas, né, que são as meninges. Então, nós temos de externo para interno a dura mater, a aracnoide e depois a pia mater, que é a mais interna, aderindo diretamente aí à medula espinal. Nós observamos também que a medula espinal ela vai apresentar duas intumescências. O que são essas intumescências? São partes da medula espinal que elas são um pouco mais dilatadas, um pouco mais gordinhas. E assim, dessa maneira, nós temos a intumescência cervical e a intumescência lombar. O que seria essas intumescências? Nestas regiões, onde elas se alargam um pouco mais, é onde nós vamos ter os plexos, né? Tanto o plexo braquial quanto depois o plexo lombosacral, né? Pegando ali o plexo lombar e o plexo sacral. Então, como eu tenho uma grande quantidade de neurônios nessas regiões, ela acaba sendo um pouco mais dilatada, tá certo? A gente observa também que a medula espinal, ela é oposto, né? Em relação ao nosso encéfalo, em que sentido? Na disposição das substâncias. Quando a gente analisa um cérebro, a substância cortical, ou seja, a substância cinzenta, é externa e a substância branca é interna. Na medula espinal é o inverso. A substância branca é externa, tá? E a substância cinzenta é interna e ela fica disposta no formato da letra H, tanto que essa substância cinzenta é chamada de H medular. Tudo bem? E nós entendemos que a medula espinal ela é uma estrutura do sistema nervoso que faz a conexão aí
do sistema nervoso periférico com o sistema nervoso superior, que no caso nós temos aí tronco encefálico e cérebro e mais o cerebelo, ok? Então nessa imagem também a gente consegue observar que nós temos axônios entrando na sua parte posterior, que são axônios de neurônios pseudonipolares, são neurônios ali sensitivos gerais, porque nós estamos também observando aqui o gânglio sensitivo, né, da raiz dorsal, e nós temos aqui neurônios motores que saem pela parte anterior da medula espinal, que depois elas vão acabar formando aí o nervo motor, junto com os neurônios, junto com os axônios posteriores, formando então um nervo espinal que é misto, né? Então, tanto conduz informações sensitivas quanto informações motoras. Aqui uma imagem real, né, mostrando então a medula espinal, a pia mater, a aracnoide e a dura mater, ok? Aqui nós podemos observar também um gânglio espinal, né? E nós podemos observar aqui os nervos saindo, né? Ou seja, se conectando com a medula espinal. Nessa imagem da direita dá para a gente ver bem exatamente o ponto de término da medula espinal, que ela se funila, né? Ela forma como se fosse um cone, só que de cabeça para baixo, né? Tanto que essa última parte da medula espinal ela é chamada de cone medular, certo? E esses nervos que ainda estão conectados na parte lombar da medula continuam a descer, né, até as regiões inferiores, formando então o que nós chamamos de cauda equina, ok? Então aqui deu para a gente ter uma ideia, né, de como que é a medula, quais as suas intumescências, como ela é revestida, o seu tamanho, onde começa e aonde termina. E quando a gente observa a parte interna da medula espinal, a gente tem ali, né, o H medular, certo? Que é formado pelos neurônios, então constituindo assim a substância cinzenta, e depois externamente nós temos a substância branca. Então, quando a gente faz um corte transverso da medula espinal e a gente tira uma fatia, né, a gente consegue observar que o próprio H medular, né, que é a substância cinzenta, ela é formada por partes, uma parte posterior, uma parte anterior, que são chamados de cornos, né? Corno posterior, que é onde eu vou ter todos os neurônios ali sensitivos que estão recebendo as informações que estão chegando, sejam elas de dor crônica, dor aguda, sensibilidade geral, né? Propriocepção, enfim. E no corno anterior é onde nós vamos ter os neurônios motores, tá? Então, tanto neurônios motores somáticos, como também neurônios motores pré-ganglionares que fazem parte do sistema nervoso autônomo, tá certo? E depois que eles saem, eles se conectam com o gânglio simpático, e do gânglio simpático sai o neurônio pós-ganglionar, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, é só procurar a minha videoaula lá no canal sobre o sistema nervoso autônomo, está bem explicando isso aí certinho para vocês. E aí o que acontece? Em algumas partes da coluna, da medula espinal, apresenta-se o corno lateral, tá? E aonde que nós vamos ter isso? Na região torácica, tá? Então, na região torácica, apresenta-se o corno lateral. O que acontece? Nesse corno lateral é onde nós vamos ter especificamente aqueles neurônios motores pré-ganglionares que fazem parte do sistema nervoso autônomo, tá? Então, esse corno lateral vai apresentar esses neurônios motores, mas que também faz, aí, vamos dizer de uma certa maneira, parte do corno anterior, ok? Na região cervical e na região lombar não existe, e também na sacral não vai existir, tá? Só na região torácica, ok? E aí a gente consegue também observar que a substância branca, né, ela também apresenta divisões, certo? Posteriormente, nós temos o sulco mediano posterior e anteriormente nós temos a fissura mediana anterior. E esse sulco e essa fissura, elas servem como ponto de origem, né? Para que a gente possa aí dar os nomes nessas partes da substância branca. Então, o que a gente consegue observar?
Entre o sulco mediano posterior e o corno posterior do H medular, nós temos toda uma parte da substância branca, né, que é chamada de funículo posterior, ok? Esse funículo posterior, ele ainda é subdividido em duas partes, né, onde nós vamos ter aí o funículo grácil e o funículo, o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme, que são específicos aí para a ascendência, né? Ou seja, a subida de informações de propriocepção para o sistema nervoso superior. Entre o corno posterior, né, e aqui o corno anterior, nós temos o funículo lateral, ok? E entre o corno anterior e a fissura mediana anterior, nós vamos ter o funículo anterior da medula espinhal. Então, os funículos são a substância branca. E os cornos são partes aí da substância cinzenta, que é o H medular, certo? E para que é importante a gente saber disso? Porque é importante a gente entender que toda a informação sensitiva, tá? Como nós estamos trabalhando a nível de medula espinal, nervos espinais e reflexo medular, todas as informações sensitivas vão entrar pelo corno posterior e todas as informações motoras vão sair pelo corno anterior, certo? Pelo corno lateral saem as informações de autônomo, né? Visceral, simpático, que não é o foco do nosso estudo aqui hoje. Tudo bem? Aqui, então, nós temos uma imagem demonstrando, então, várias cores, né? Então, o que a gente consegue entender? A gente consegue entender que essa cor preta aqui, por exemplo, é um neurônio pseudonipolar que está trazendo propriocepção lá dos músculos, né? Ele vai entrar aqui pelo corno posterior, se conecta com um neurônio motor, tá, somático. Esse neurônio motor somático vai em direção ao músculo e faz com que ele se contraia ou com que ele iniba, né, essa estimulação e o músculo se relaxe. Além disso, esse neurônio proprioceptivo, ele, ao mesmo tempo que se conecta com o neurônio motor, ele se conecta ali com aquele fascículo grácil e cuneiforme para levar essas informações de propriocepção até ali, a nível de tronco encefálico e cerebelo. Além da cor preta, nós temos aqui a cor vermelha, que está representando um neurônio nociceptivo, que está trazendo informações de dor, tá? Tanto pode ser uma dor crônica, como pode ser uma dor aguda. Nós vamos estudar isso na aula específica sobre dor e mecanismos de analgesia, tá certo? Mas aqui, só para vocês entenderem, então, que esse neurônio nociceptivo, ele também entra aqui pelo corno posterior, e quando ele se conecta aqui no corno posterior, ele vai se conectar com um outro neurônio, que esse neurônio vai cruzar a informação em relação ao plano mediano e vai fazer com que a informação suba, né, pelo lado oposto da medula espinal, né? No caso aí de dor, geralmente vai ser o trato espinotalâmico lateral, né, e também o trato espino-reticular, quando se trata de dor crônica, e o espino talâmico lateral, quando se trata de dor aguda, né? Então ele vai cruzar aqui o plano mediano da medula e vai subir pelo outro lado. Também nós teremos uma aula específica sobre isso, sobre as vias aferentes e eferentes da medula espinal. Então aqui eu estou só mostrando para vocês poderem entender as conexões que ocorrem a nível de medula espinal. E depois nós temos aqui em verde, né, que é um neurônio visceral, né? Então faz parte ali do sistema nervoso autônomo. Então esse neurônio traz aqui a informação, entrando também pela parte posterior da medula espinal, se conecta com aquele neurônio motor que fica no corno lateral da medula espinal, no caso simpático, né? Porque os parasimpáticos não estão na medula, mas estão na medula sacral, né? Então na medula cervical, na medula torácica, não temos parasimpático. Nós vamos ter somente simpático na região da torácica e o início ali da lombar. Então ele vai se conectar com esse neurônio motor simpático, e esse neurônio motor simpático sai pela parte anterior, se conecta com um gânglio simpático, e desse gânglio simpático que sai então o neurônio pós-ganglionar, que vai lá para as vísceras, né, e glândulas,
estimular aí a parte simpática desse estímulo recebido, ok? Então vejam que nós temos várias informações chegando a nível de medula espinal e também várias informações motoras saindo, tanto o motor somático quanto o motor visceral, ok? Então nós vamos entender o quê? Nós vamos entender essa conexão aqui, ó, né? Proprioceptiva e também nociceptiva com a conexão com o neurônio motor somático, certo? Bom, pessoal, quando a gente fala em questão de reflexos, o que são reflexos? São respostas inconscientes a estímulos, né, recebidos aí pelo sistema nervoso, ok? Então, todo estímulo que é recebido, né, a nível de pele, a nível de articulações e também a nível do próprio músculo e gera uma resposta motora, isso aí nós chamamos de reflexos, tá? E no caso da medula são reflexos medulares. As sinapses vão ocorrer a nível de medula. As sinapses nunca vão ocorrer relacionando-se a reflexo medular a nível de tronco encefálico ou cérebro. Ele vai ocorrer sempre a nível de medula espinal. Tá? Então, chegou, se conecta na medula e na medula já gera uma resposta motora, fazendo, então, um arco, né? O arco reflexo. Esses reflexos eles podem ser segmentares, quando envolve um único segmento da medula. Tá? Então, por exemplo, esse reflexo segmentar, ele sempre vai ser aquele reflexo miotático. Ou seja, o estímulo veio de um único músculo e vai voltar para esse mesmo músculo. Tá? Seja para se contrair, ou seja para inibir aí a contração muscular. E o reflexo intersegmentar já é quando nós temos o reflexo de retirada com extensão cruzada. Então, e aí sempre está relacionado com o quê? Com nocicepção. Então já é importante a gente começar a entender essas diferenciações. Reflexo segmentar não está relacionado à nocicepção, ou seja, dor, está relacionado somente ao miotático, ou seja, ao mesmo músculo que gerou a informação, é o que vai receber a resposta motora, ok? Já o intersegmentar, não. O intersegmentar está relacionado com uma nocicepção e vai envolver o quê? Vários segmentos da medula, tanto superior quanto inferior e também cruzada. Ele vai cruzar essa informação a nível de medula espinal e vai fazer com que exista, né, uma contração de um lado e uma extensão de outro lado. Tá? Então, a gente vai entender esse processo dos reflexos intersegmentares, que é o de extensão, de retirada com extensão cruzada, certo? Os reflexos ainda eles podem ser proprioceptivos, tá? E podem ser conscientes ou inconscientes. O que seria proprioceptivo? São todas as informações sensitivas relacionadas e originadas nos tendões, músculos, ligamentos e articulações, tá certo? E essa propriocepção está relacionada com a manutenção do tônus muscular, do posicionamento do nosso corpo, ok? Como eu falei, elas podem ser conscientes ou inconscientes. Inconscientes é quando ela só chega a nível de medula espinal e já gera uma resposta motora, fazendo com que o músculo se contraia ou não, né? Se contraia ou se relaxe. A gente vai entender como isso funciona. Consciente é quando ocorre o reflexo, só que essa informação agora, além de gerar o reflexo, ela vai ascender a nível de tronco encefálico e cérebro para que torne-se consciente essa informação. Tá? E aí, automaticamente, se tem ali um reconhecimento da localização espacial do corpo em relação ao ambiente, né? E demais outras informações, né, relacionadas à parte consciente. Tudo bem? Então, por exemplo, eu vou dar exemplos aqui para você já entender. O que seria uma propriocepção inconsciente? Quando nós estamos de pé, conversando com alguém, geralmente a gente apresenta movimentos. Né? Então, vamos supor, a gente está lá apoiado sobre o membro inferior direito e o membro inferior esquerdo está um pouco mais relaxado. Quando o membro inferior direito ele começa a ficar fadigado, automaticamente você muda de posição.
Sem que você perceba, você muda essa posição, porque está te incomodando. Está muito tempo contraído ou muito tempo esticado. Então, essa informação vai a nível de medula espinhal para que você automaticamente ajuste a sua postura, né, inconscientemente. Então, você já altera a sua postura corporal para aliviar, então, aqueles músculos que estavam em contração, agora eles vão relaxar e outros vão se contrair, ok? Então, isso é a parte inconsciente do reflexo proprioceptivo. Agora, consciente. Nós a medula recebe um estímulo de propriocepção. Por exemplo, eu estou muito tempo sentado em um lugar, só que eu não posso me levantar. Eu não posso levantar, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que me ajeitar de uma maneira que as pessoas não percebam que eu estou fazendo isso, né? E que eu também não levante, não chame atenção. Então, automaticamente, essa informação ela vai para o teu cérebro, ela se torna consciente e o teu cérebro vai dizer agora, ó, pera lá, então agora você vai fazer esse movimento para você normalizar aí a sua postura, relaxar os músculos contraídos e contrair músculos relaxados. Então, automaticamente você pensa, você tem a consciência do que você está fazendo, né? Do movimento que vai ser feito e que foi feito para corrigir ali a sua postura corporal, tá certo? Então, aí 2 exemplos sobre inconsciente e consciente. Bom, quando nós falamos em questão de reflexo miotático, né? Porque nós temos basicamente o miotático e nós temos o de retirada com extensão cruzada, certo? O reflexo miotático, ele pode ser tanto dinâmico ou ele pode ser o tônico. Quando nós falamos miotático, mio, músculo, tático é a função, tá? Como que o músculo vai funcionar. Então, o que acontece? O reflexo miotático, tônico, ele é para manter o seu tônus muscular, a sua postura corporal, tá? Então, o que vai acontecer? Quando você fica de pé, é aquilo que eu falei, de forma consciente, um grupo de músculo é estendido e o outro é flexionado. E esse tipo de reflexo permite que o indivíduo mantenha a sua postura corporal natural. Um outro exemplo que a gente pode fazer em casa, tá? E vocês observarem como que esse reflexo miotático tônico funciona. Você fica de pé, encostado, né, de costas para uma parede, e aí você coloca uma cartolina atrás, para também não riscar a parede, e você pega um lápis e você coloca em cima e prende ele no teu rosto, tá? E você fica retinho. E você vai ver que você não está totalmente reto. Você vai observar depois no papel que o lápis ele ficou dançando. Por que ele fica dançando? Porque você nunca vai ficar estático. Você nunca vai ficar estático. Porque você está numa postura corporal de pé, só que automaticamente os seus músculos que estão se contraindo, eles precisam relaxar para não fadigar. E aí eles se relaxam ou descontraem. Aí, logo depois, os que relaxaram se contraem, os que estão se contraindo se relaxam para manter essa postura corporal. Tá? Então, o seu corpo ele nunca fica parado, estático. Ele sempre está em pequenos movimentos. Só que esse miotático tônico você nem observa. Você nem repara que está acontecendo isso. Tá? Porque é tão insignificante para você que você não repara. A não ser que você se concentre para você observar isso aí. Aí já é uma outra questão, tá certo? Então, esse reflexo miotático é para manter o meu tônus muscular. Tanto seja eu de pé ou eu sentado, enfim. Tá? Agora, o miotático dinâmico, ele é provocado por um estiramento rápido do músculo. Tá? Então, o que acontece? O que a gente tem que entender? Que o reflexo, tá, miotático, ele sempre vai ser captado, ele sempre vai ser originado quando o músculo se estica. O músculo esticou demais, ele é contraído, ok? Então, toda vez que ele sofre um estiramento, mínimo que seja, ele vai ser contraído e, claro, que daí é proporcionalmente. Se ele se contraiu num nível muito pequeno, a contração vai ser na mesma proporção.
Agora, se o músculo se esticou rápido demais, em grande proporção, a contração também vai ser na mesma proporção com que foi feito o estiramento muscular, tá certo? Então, esse reflexo miotático dinâmico é quando ocorre um estiramento muito rápido do músculo, que origina um sinal, né, uma informação, que vai para a medula espinal. Ali, ele estimula um neurônio motor, que faz com que esse músculo se contraia rapidamente. Tá? Um exemplo desse reflexo miotático dinâmico é o teste de reflexo patelar, né, que é feito aí pela fisioterapia, pelos médicos, enfim. Então, você coloca o indivíduo sentado, com o joelho, né, flexionado, e aí você pega o martelinho e você bate lá no tendão patelar. Quando você está sentado com o joelho já flexionado, automaticamente o seu quadríceps já está esticado. Porque na posição anatômica normal, que seria de pé, ele está relaxado. Né? Agora, quando ele está sentado, flexionado, o joelho, ele já está esticado. Quando você bate no ligamento patelar, o teu músculo entende que ele esticou mais ainda, esticou rápido. Então, automaticamente, você faz um movimento de contração do quadríceps femoral e por isso que a perna levanta e você dá aquele chute involuntário. É involuntário? É involuntário, porque ocorreu um estímulo inesperado, então ele torna-se involuntário. Mas você depois tem a consciência, obviamente essa informação vai ser proprioceptiva consciente, e você vai saber o que aconteceu, o que gerou esse reflexo. Tá? Outro exemplo de reflexo miotático dinâmico. Quando um exemplo, você está lá de pé, conversando com alguém, alguém chega e puxa seu braço para trás. Automaticamente a tua reação vai fazer o quê? É tracionar, é segurar ou até puxar para frente. Por que ocorreu isso? Primeiro, foi um estímulo inesperado. Tá? Segundo, houve um estiramento muscular muito rápido e automaticamente a proporção de contração vai ser rápida também. Tá? Então, esses são exemplos de reflexo miotático dinâmico. Já o reflexo miotático tônico, ele é inconsciente, porque ele ocorre tão mínimo, o estiramento muscular é tão mínimo e a contração também, que você nem percebe que está acontecendo. Por isso que ele é chamado de inconsciente. Tudo bem? Então, o primeiro aqui, reflexo que nós estamos trabalhando é o miotático, tanto o dinâmico quanto o tônico, tá certo? E o que acontece? Todos os reflexos medulares que acontecem, eles são proprioceptivos, tá? Eles são proprioceptivos, exceto aquele de retirada com extensão cruzada, que daí ele já é nociceptivo, tá? Mas o miotático, tanto dinâmico quanto tônico, eles são proprioceptivos. E aí nós temos aquela parte que eu falei, consciente ou inconsciente. Consciente é o dinâmico, inconsciente é o tônico. Tudo bem? Entendidos até aqui? Bom, agora nós vamos ter que entender como realmente ocorre esses reflexos, tá? O reflexo miotático tônico e dinâmico, né? O que nós temos que entender? Existe também uma aula minha de terminações nervosas, lá no meu canal do YouTube, que fala sobre o fuso neuromuscular. Então, que são receptores localizados no ventre muscular, né, que ficam paralelos ali às fibras musculares. E também falo sobre o órgão tendinoso de Golgi, que fica, né, nos tendões dos músculos próximos ali à sua conexão com o ventre muscular. Mas vamos primeiro para o fuso e depois nós vamos para o órgão tendinoso. Então, o que acontece? Esse fuso neuromuscular, ele é um receptor do músculo. E esse fuso, ele faz o quê? Ele capta estiramento muscular. Simples, tá? De uma maneira simples. Toda vez que o músculo esticar, esse fuso neuromuscular estica junto. Então, eu estiquei uma fibra muscular, esse fuso neuromuscular vai esticar também. Tá? Quando ele estica, nós temos que entender que o fuso neuromuscular, ele é uma terminação nervosa que recebe um estímulo de estiramento, e esse estímulo de estiramento ele vai ter que chegar até a medula espinal, através de um neurônio, né?
E esse neurônio qual que é? É um neurônio chamado 1A, ok? Então, o neurônio 1A é um neurônio sensitivo dos fusos. Toda vez que o teu músculo esticar, o fuso estica e manda uma informação por esse neurônio 1A. Esse neurônio vai chegar pelo corno posterior do H medular, vai se conectar com o neurônio motor, que vai mandar um estímulo para este músculo se contrair. É simples. Se ele esticou, tem que contrair. Tá? Só que esse neurônio que vai mandar informação agora é chamado de neurônio motor alfa. Ok? Então nós temos ali no reflexo miotático tônico, básico, tônico. Tá? Recebe uma informação de estiramento muscular pelo fuso neuromuscular, conduz essa informação pelo neurônio 1A. Esse neurônio 1A se conecta estimulando o neurônio motor alfa, e o neurônio motor alfa manda essa informação agora para as fibras musculares se contraírem, né? Então, liberando lá acetilcolina, né, na junção neuromuscular, fazendo com que, né, a quitina e miosina trabalhem, ou seja, então fez a contração muscular, tá certo? Então, gravem muito bem isso. O neurônio 1A traz informação de estiramento do músculo. Neurônio motor alfa leva uma informação, um estímulo de contração muscular para este mesmo músculo, ok? O que acontece? E esse processo ele vai funcionar tanto no tônico quanto no dinâmico. Tá? A diferença é que é a velocidade com que isso ocorre. No tônico é bem devagar, é bem assim, inconsciente, né? Imperceptível. Já no dinâmico ele é mais rápido, consciente e percebível. Ok? O que vai acontecer? Essa informação, quando vem do fuso neuromuscular, ao mesmo tempo que se conecta com esse neurônio motor alfa, no caso do dinâmico, tá? Ele vai se conectar aqui posteriormente naqueles fascículo graxo e cuneiforme que vai levar a propriocepção consciente até o meu cérebro, ok? Então ele vai levar essa informação até o cérebro. Quando essa informação de reflexo é o tônico, que é aquele imperceptível, essa informação não vai, ela se conecta, mas não tão importante assim. Né? Vai ocorrer também a propriocepção inconsciente, que vai chegar ali a nível de cerebelo, para poder manter a postura corporal, enfim. Tá? Só que nós temos que entender que esse fascículo graxo e cuneiforme, eles levam propriocepção consciente. Então, quando ocorre o reflexo dinâmico, miotático dinâmico, ele vem por esse neurônio 1A, se conecta com esses fascículos graxo e cuneiforme, sobe até a nível de tronco encefálico, cerebelo e cérebro, né, para que se torne, então, consciente. E, ao mesmo tempo, se conecta com o neurônio motor alfa, que faz a contração muscular. Ok? Agora, lembra que eu falei que tem como inibir o reflexo? Mas por que eu quero inibir o reflexo? Vamos entender uma coisa. Toda vez que o músculo estica, ele vai esticar o fuso neuromuscular e o fuso neuromuscular vai mandar essa informação para a medula, estimulando o neurônio motor alfa para contrair o músculo, certo? Mas e quando eu quero fazer um relaxamento muscular? Quando eu quero fazer um alongamento, eu quero realmente alongar o meu músculo, eu quero esticar meu músculo. Se eu não tivesse um mecanismo de inibição, eu nunca ia conseguir fazer isso. Porque a hora que eu esticasse, ele já ia mandar contrair. Então, a biologia foi tão sábia que ela fez o seguinte: vamos criar um mecanismo para inibir o reflexo quando a inibição for consciente. Ou seja, eu quero inibir o reflexo, eu quero fazer o estiramento muscular, eu quero fazer o alongamento. Aí sim eu vou conseguir fazer o processo de inibição. E essa inibição, ela acontece como? Ela acontece com uma informação que vem do meu cérebro, né? Desce ali pelo tronco encefálico, medula espinal e vai atuar aqui a nível de medula espinal. Porque quando eu quero fazer um alongamento, eu quero esticar os meus músculos, eu tenho a consciência disso. Eu estou ciente
E eu quis fazer isso. Então, olha só que interessante. A inibição do reflexo, ela vai acontecer de três maneiras. Tanto pelo trato córtico-espinal, ou seja, todas as informações que vêm do córtex motor para a medula espinal, ou seja, eu quero esticar meu músculo, então vem lá do córtex cerebral para a minha medula espinal. Ou ele vem do vestíbulo espinal, né? Lá dos núcleos vestibulares para a medula espinal. Em que situação que vem do vestíbulo? Quando, por exemplo, eu recebo uma informação de posicionamento da cabeça vindo lá do vestíbulo, do ouvido interno, e essa informação chega nos núcleos vestibulares e automaticamente ela vem para a medula espinal para dizer, ó, esse movimento que está acontecendo aqui agora, eu tenho que esticar mesmo, tá? Para poder manter a postura corporal, eu tenho que esticar meu músculo. Então, vamos bloquear esse reflexo aí. E também vem através do trato retículo-espinal, né? Então, vem lá da formação reticular para a medula espinal. Mas independente de qual trato vier, vai acontecer uma situação bem interessante. O fuso neuromuscular, ele tem nele o neurônio sensitivo, que é aquele neurônio 1A, tá? E do tipo 2 também, né? São os dois neurônios sensitivos do fuso neuromuscular. E tem um neurônio que controla a parte motora desse fuso muscular, que é chamado de neurônio gama, tá? Neurônio motor gama. O que esse neurônio motor gama vai fazer? Ele vai contrair o fuso neuromuscular. Ele vai enganar o fuso. Então vamos analisar. O fuso estica. Ele manda uma informação para a medula para o músculo contrair. Só que se eu estou contraindo o fuso, ele nunca vai mandar essa informação para a medula, porque ele nunca vai esticar. Aí eu posso esticar meu músculo o quanto eu quiser, que o fuso neuromuscular continua contraído. Então, para o fuso, o músculo ainda está contraído, ele nunca se esticou, mas o músculo já se esticou. O que não esticou foi o fuso neuromuscular. Então, todas essas informações que vêm do trato córtico-espinal, vestíbulo espinal e retículo espinal, chegam na medula espinal, olha que interessante, eles estimulam esse neurônio aqui em azulzinho claro, que é o neurônio motor gama. Esse neurônio motor gama estimulado vai fazer com que o fuso neuromuscular se contraia. Contraiu, agora eu posso esticar o músculo quanto eu quiser, porque o fuso nunca vai captar essa informação de estiramento, porque ele está contraído. Entendeu? Então, só que esse processo de inibição do reflexo, ele só vai acontecer conscientemente. Agora, quando eu estou lá de pé, conversando com alguém, e automaticamente vai ocorrer o miotático tônico, vai acontecer, tá? Independente. Quando eu estou lá conversando com alguém, alguém chega e puxa meu braço. Automaticamente eu vou contrair, tá? Eu não tenho como inibir esse reflexo, porque eu não estava esperando esse estímulo. Agora, quando, por exemplo, né, tem alguns testes bem legais que se faz. Você fala para a pessoa, fala assim, ó, você vai manter o teu braço colado ao seu corpo e eu vou tentar abrir o teu braço. Você não deixa. Então, automaticamente, você já tem a consciência e você já mentalizou e essa informação continua descendo para a medula espinal, contraindo ali contraindo o seu, estimulando o seu neurônio motor gama. Então, automaticamente, você trava o teu braço ali e pode a outra pessoa fazer o que ela quiser. Você vai, né, sempre manter o teu braço ali. Ou você deixa o braço rolar solto. Tá? Então, você pode inibir ou não o reflexo conscientemente do jeito que você quiser. Agora, quando a informação vem inconsciente, inesperada, do nada, aí não tem como. O reflexo vai acontecer porque acontece no nível de medula. Até essa informação chegar no teu cérebro, para depois descer uma informação dizendo, ó, inibe o reflexo aí porque ele vai esticar mesmo, aí já era, ok? Como que você também consegue inibir o reflexo? Quando você vai, por exemplo, fazer um alongamento com o fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele já fala para você, fala, ó, relaxa.
tá? Relaxa o teu corpo, relaxa o teu pé aí que eu vou esticar ele. Então, automaticamente, você já sabe que ele vai ser esticado. Então, você já manda essa informação para o neurônio motor gama. Esse neurônio motor gama já está contraindo o seu fuso neuromuscular. E aí, o fisioterapeuta ele pode esticar à vontade. Tá? Claro que quando causar dor, você vai contrair. Enquanto não causar dor, tá tranquilo. Causou dor, aí a dor é mais forte do que o outro estímulo e aí automaticamente você vai acabar contraindo, ok? Então é dessa maneira que ocorre o reflexo miotático, tanto dinâmico quanto tônico, né, que vem pelo neurônio 1A e do tipo 2, chega na medula espinal, estimula o neurônio motor alfa, tá, que faz a contração do músculo. E é importante vocês não confundirem. Neurônio motor alfa, tá, é o primeiro, contrai o músculo. O gama contrai o fuso. São diferentes. São dois neurônios motores. Só que o alfa contrai o músculo. O gama contrai o fuso neuromuscular. E aí, contraindo o fuso neuromuscular, automaticamente eu posso esticar o músculo, relaxar ele à vontade, que não vai gerar o reflexo. Tudo bem? E sabemos aí, né, que quando ele é o dinâmico, ele vai ser consciente, né? Então, automaticamente, ele vai aqui se conectar também com o fascículo grácil e cuneiforme para fazer essa informação subir até o seu encéfalo, ok? Agora, quando nós temos ali, né, o estímulo do órgão neurotendinoso de Golgi, o que acontece? O fuso neuromuscular, que é esse azulzinho aqui, ele capta o estiramento do ventre muscular, das fibras musculares, que é a parte carnosa do músculo. O órgão tendinoso de Golgi, ele capta o quê? O estiramento do tendão. Então, se o tendão está esticado demais, significa que o meu músculo está se contraindo demais. Porque o que acontece? O músculo, a parte carnosa do músculo, que é o ventre muscular, ele é preso no tendão, que é preso no osso. Então, quando o ventre muscular se contrai, ele vai puxar o tendão, ele vai esticar o tendão para puxar o osso. Tá? Então, o que acontece? Toda vez que você está contraindo demais o teu músculo, você está esticando demais o teu tendão. E é isso que o órgão tendinoso de Golgi vai captar. O estiramento do tendão. E automaticamente ele já sabe que o teu músculo está contraindo demais. E essa contração em excesso pode romper, né, o próprio tendão, como também pode romper as fibras musculares, né, causando ali lesões musculares ou lesões tendinosas, certo? Então, como que vai acontecer isso? Olha só que interessante. O órgão tendinoso de Golgi, ele vai receber esse estímulo que o músculo está se contraindo demais e automaticamente o tendão se esticando demais. Essa informação, ela vai vir, né, aqui por um neurônio sensitivo, vai entrar na parte posterior da medula espinal e quando ela entra aqui, ela vai se conectar com 3 neurônios lá dentro. Primeiro, ela vai se conectar com um interneurônio chamado inibitório do neurônio motor alfa. Porque o que acontece? Quando o músculo está se contraindo demais, quem que está estimulando a contração em excesso? O neurônio motor alfa. Tá? Então eu tenho que fazer o quê? Inibir ele. Se eu inibir o neurônio motor alfa, automaticamente o músculo para de se contrair e o tendão relaxa. Entendeu? Só que não é só isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que inibir o neurônio motor alfa para que ele não contraia mais o músculo. Só que, em contrapartida, eu tenho que também inibir os músculos sinergistas. Porque se eu tenho um músculo se contraindo demais, automaticamente eu tenho outros ajudando ele, que são os músculos sinergistas. Então, o agonista está se contraindo demais e o sinergista também está. Então, eu tenho que inibir os dois. Eu tenho que inibir o que está fazendo o movimento, que é o agonista, e também o sinergista. Tá certo?
E, em contrapartida, eu tenho que estimular quem? A contração de músculos antagonistas. Para que esse músculo relaxe, esse posterior tem que se contrair. Entendeu? Então, toda informação que vem do órgão tendinoso de Golgi, ele vai se conectar com 3 interneurônios na medula. Inibidor de neurônio motor alfa, para fazer com que o músculo agonista pare de se contrair e relaxe. Ele vai se conectar com interneurônio de neurônios motores alfas de músculos sinergistas, para que os sinergistas também parem de se contrair e relaxem. E vai estimular o interneurônio dos músculos antagonistas. Então, ele vai estimular o neurônio motor alfa dos músculos antagonistas. Então, os dois, né, agonista e sinergista, relaxa e o antagonista se contrai. Então, esse tipo de reflexo, ele regula o tônus muscular e automaticamente a tensão muscular. Ele é muito ativo na contração muscular. Está contraindo demais, está esticando o tendão. Esticou o tendão, acionou esse órgão tendinoso de Golgi, estimulando, então, o acontecimento do reflexo de relaxamento, né? Ou também chamado de reflexo tendinoso de Golgi, ok? E, além disso, essa informação também vai se conectar aqui com o fascículo graxo e cuneiforme para garantir, então, a propriocepção consciente, ok? Então, aqui eu tenho 2 exemplos aqui, né, mostrando quando o músculo está se contraindo demais, porque automaticamente uma parte do corpo está pegando muito peso, né? Esse órgão tendinoso de Golgi manda informação para a medula e a medula se conecta com o interneurônio inibitório, né, desse neurônio motor alfa. Automaticamente o músculo para de se contrair, ele relaxa e você solta, então, o seu peso. Tá? E ao mesmo tempo que você relaxa o agonista, você relaxa também os sinergistas e contrai o antagonista. Tá? Então, esse reflexo é para evitar aí lesões tanto de fibras musculares quanto de fibras tendinosas, né, dos tendões. Ok? Então, aqui nós vimos os tipos de reflexos miotáticos, né? Tanto o tônico quanto o dinâmico e também o miotático inverso, que também é chamado de reflexo tendinoso de Golgi. E agora nós vamos para o reflexo flexor, né? De retirada com extensão cruzada. Até agora, todos os reflexos que a gente estava falando não envolvia nossa nocicepção, ou seja, não envolvia estímulos dolorosos para que ocorresse o reflexo. Era simplesmente o quê? Estiramento, contração, relaxamento. Tá? É simples. Ou ele vai ser rápido, que é o dinâmico, ou ele vai ser mais lento, que é o tônico. Agora aqui não. O reflexo de retirada com extensão cruzada, ele é causado sempre que ocorrer um estímulo de dor. Tá? As sinapses vai envolver vários interneurônios de vários segmentos da medula espinal. Porque a gente já vai entender o que vai acontecer aqui. Toda essa informação ela vai ser consciente depois, porque ela vai ser enviada para o córtex cerebral. Tá? E a informação recebida de um lado da medula espinal, ela vai cruzar, por isso que é chamado de extensão cruzada, ela vai cruzar o plano mediano da medula espinal para que estimule, né, extensores do outro lado. Então, o que acontece? Vamos pegar um exemplo. Você está andando ali na rua, tal, e aí, de repente, teu pé direito pisou num prego. Qual que é a tua primeira reação? Você pisou no prego, causou dor. O teu pé direito vai ser flexionado, porque você tem que tirar o teu pé direito do objeto que está estimulando ali a dor. Tá? Só que se você flexionar e você retirar o teu pé direito do chão, você não pode perder o teu equilíbrio para você não cair. Automaticamente, o que vai acontecer? Todo o teu lado esquerdo do corpo, somente os membros inferiores, tem que esticar para que você possa manter a sua postura. Por isso que é chamado flexão de retirada, do lado que está recebendo o estímulo de dor, com extensão cruzada. Então, o outro lado do seu corpo vai esticar para que você mantenha a sua postura. Tá? Então, ele é um arco reflexo
menor, vamos dizer assim, e mais rápido, pois ele vai partir da medula espinal, como, né, os outros. A sensação de dor ocorre só, né, após o movimento, porque essa dor, ela primeiro vai fazer o reflexo para depois subir lá para o tálamo para se tornar consciente, né, essa dor. Sempre vai ocorrer a extensão, o cruzamento dessa informação, porque eu tenho que movimentar agora a extensão do membro contralateral, tá? Então, olha que interessante. Recebeu o estímulo de dor. Eu tenho que flexionar o meu joelho para retirar o pé do chão. Quem que vai ser estimulado para fazer essa flexão? Os posteriores da coxa, né? Os isquiotibiais, junto com o bíceps femoral, né? Em contrapartida, o que aconteceu? O quadríceps direito relaxou. O quadríceps direito relaxou, só que os isquiotibiais se contraíram do direito, que foi o que recebeu o estímulo de dor. Essa informação vai cruzar a medula e vai chegar na minha coxa esquerda. O que vai acontecer na esquerda? Os isquiotibiais vão relaxar, porque eu não posso flexionar, senão eu caio. Eu tenho que fazer quem? Eu tenho que estimular o quadríceps femoral para fazer uma extensão de joelho para que eu possa manter a minha postura. Então, olha que interessante. Flexiona o lado direito, que recebeu o estímulo, e faz uma extensão, né? Estira, né, o lado esquerdo para poder manter a minha postura. Tá certo? Então, aqui a gente consegue observar isso. Ó. Do lado esquerdo, está sendo feito o quê? Está sendo feito uma extensão, um estímulo do quadríceps femoral para causar uma extensão do joelho, para poder ficar com o pé no chão e manter minha postura, em contrapartida do lado direito, que recebeu o estímulo, relaxou o quadríceps e estimulou os flexores, que são os isquiotibiais, mais o bíceps femoral, ok? Então, por isso que nós chamamos de reflexo flexor de retirada com extensão cruzada, tá? Então, toda vez que tiver um estímulo de dor, vai ocorrer isso aí, ok? Ah, mas existem alguns casos que pode não ocorrer a extensão cruzada? Pode, por exemplo, eu estou sentado e aí, de repente, alguém chegou e colocou um alfinete na minha mão aqui, eu automaticamente vou flexionar para retirar. Tá? Então, aqui ocorreu o quê? Um reflexo, né, de retirada, somente. Eu não preciso manter a minha postura, porque eu já estou sentado. Eu só simplesmente vou retirar aqui, ok? Agora, quando envolve membros inferiores, aí eu tenho que ter a extensão cruzada para que eu não perca o meu equilíbrio. Tudo bem? Bom, pessoal, então aqui chegamos ao fim desta videoaula sobre reflexos medulares, né? Então, eu expliquei para vocês os tipos de reflexo, né? Miotático, tanto tônico quanto dinâmico, né? Sabendo que o tônico é inconsciente, o dinâmico ele é consciente e não está relacionado a estímulos nociceptivos. E também aqui trabalhamos com o reflexo flexor de retirada e extensão cruzada, que que acontece com a recepção de estímulos nociceptivos de dor. E também vimos ali o reflexo tendinoso de Golgi, né, que ocorre, que é como a gente chama também de miotático inverso, ok? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, entendido aí sobre esse reflexo medular, tá, de uma maneira bem simples, objetiva, mas que eu acho que vocês vão conseguir sair bem, ok? Desejo a todos ótimos estudos e nos vemos aí na próxima videoaula no meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. E não deixem de ativar o sininho para receber novidades aí de novos vídeos todas as semanas. E também deixem seus comentários no vídeo, que eu estarei respondendo a todos aí, ok? Um grande abraço e até mais, pessoal.